Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 27 de agosto de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 18. A responsabilidade de um despenseiro. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer dispensar para nós a sua palavra, mas para isso a gente precisa exercitar o Espírito, para que a gente possa receber do Senhor sabedoria e revelação. Senhor Jesus, revelação da parte de Deus, o Senhor nos mostra o que de fato é a direção dele dentro da palavra. Sabedoria na hora de aplicar isso a nós e na hora de levar essa palavra para outras pessoas. O importante sempre é a gente exercitar o Espírito, sempre ouvir a voz do Senhor. Ó Senhor Jesus, se a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, identificar que o Senhor está falando conosco, Senhor Jesus, a gente vai levar uma palavra realmente de edificação, e aqueles que ouvirem também vão ser edificados. Ó Senhor Jesus, que o Senhor ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 35, versículo 21. Senhor Jesus. E veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes sagradas. Ó Senhor Jesus. Esdras capítulo 1, versículo 2, 3 e o 5. Ó Senhor Jesus. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 9. Senhor Jesus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao 16. Senhor Jesus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 6, versículo 17. Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito como ele. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Senhor Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Esdras capítulo 1, versículo 5. Senhor Jesus. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor.
Ó Senhor Jesus, agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, Despertar o Espírito. Ó Senhor Jesus, o apóstolo Paulo experimentou a realidade da cruz de Cristo. Por conhecê-la, aplicou-a ao longo de toda a primeira epístola que escreveu aos Coríntios. A cruz operou em sua pessoa a tal ponto que podia dizer, não mais eu, mas Cristo. A cruz nos transfere da carne para o Espírito. Quando a aplicamos em nosso viver, já não somos nós que vivemos, pois nosso ser natural caído é eliminado e passamos a viver no Espírito, de modo que quem vive em nós é Cristo. Isso é algo muito importante, pois é a maneira de Deus agir e nos conduzir. Ó Senhor Jesus, muitas vezes não aceitamos a obra da cruz em nós, porque consideramos mais precioso o que temos no momento do que aquilo que Deus nos preparou. Paulo mostrou aos Coríntios que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós está em outra esfera, a esfera do Espírito, por quem nos são reveladas as profundezas de Deus. Isso deve levar-nos a considerar em qual esfera vivemos. Valorizamos o que os nossos olhos veem e nossos ouvidos ouvem? Aquilo que pode penetrar no coração humano é o mais valioso para nós? Se a resposta a essas perguntas for sim, então precisamos entrar nessa outra esfera. Ó Senhor Jesus, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o seu Espírito, que hoje está em nosso espírito humano. Na carne, sem usar nosso espírito, jamais poderemos experimentar as coisas de Deus. Se realmente queremos conhecer o que Deus preparou para nós, precisamos usar nosso espírito. Ó Senhor Jesus, Paulo ainda adverte que nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. As expressões o Espírito do mundo e Espírito que vem de Deus nos levam a considerar qual destes nos influencia diariamente. Qual é o poder de cada um deles sobre a nossa vida? O apóstolo é categórico ao afirmar que temos o Espírito que vem de Deus. Deus já nos deu e ainda deseja dar-nos muito mais coisas. No entanto, somente as receberemos no Espírito. Ó Senhor Jesus, quando estamos no Espírito, temos a mente de Cristo, porque aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Isso significa que quando usamos nosso Espírito, a maneira de vivermos e vermos as coisas muda. Se usarmos nosso Espírito, começamos a ver o que é invisível, celestial e eterno. Então, nossa percepção dos fatos já não provém de nosso homem natural ou do mundo. Isso faz toda a diferença. Paulo tinha discernimento espiritual de todos os fatos e podia saber onde estava a raiz de cada um dos problemas que lhe foram apresentados, porque estava no Espírito. Paulo sabia onde estava a solução e quais palavras usar para as mais diferentes situações. Ele apresentou Cristo de uma maneira muito variada. Cristo é a solução para tudo. Ó Senhor Jesus, sempre que Deus deseja fazer algo, sua primeira ação é despertar o espírito daqueles que pretende usar. Por isso, é tão importante exercitarmos nosso espírito. Antes de fazer qualquer coisa, Deus irá despertar nosso espírito. Nas reuniões da igreja, Deus quer despertar nosso espírito pela palavra, porque é no espírito que tudo se inicia. Ó Senhor Jesus, no início do livro de Esdras, lemos que Deus despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual ordenou por todo o seu reino que o povo subisse a Jerusalém para reedificar o templo. Como resultado deste pregão, muitas pessoas também tiveram seu espírito despertado pelo Senhor, levantaram-se, subiram e edificaram, atendendo à necessidade de Deus. Quem tem o espírito despertado não fica sentado, mas se levanta, não desce, mas sobe, paga um preço e edifica. No livro de Êxodo,
vemos que quem tem o Espírito despertado é impelido pelo Espírito de Deus a ofertar ao Senhor e se entregar a Ele. Tudo começa pelo Espírito. Aleluia! Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, essa palavra está muito rica, né? Mas essa palavra também vem com muito peso espiritual, né? E a gente sabe que a gente só vai discernir as coisas espirituais por meio do Espírito. Por isso o irmão tá colocando aqui para nós, né? O Elemento Diário está colocando para nós aqui. Nós precisamos ter um discernimento espiritual. A gente não pode ser guiado pelo nosso natural. Ó Senhor Jesus, desde quando eu comecei na vida da igreja, eu sempre ouço muito, né? Sempre venho ouvindo muito, né? A questão de negar a si mesmo, né? Tomar a cruz, seguir o Senhor. E depois de anos na vida da igreja, a gente vê, né, pessoas que aparentemente estavam fazendo isso, mas de repente se desviaram e até mesmo fizeram algo muito ruim, arrastaram vários atrás deles por insatisfação, por qualquer outra situação, né? Isso não interessa. O que interessa é, né, o que a gente consegue discernir disso tudo, né? Então, nesses meus anos de cristão, o que eu percebo? É que o quão terrível é a nossa vida da alma, né? A gente vê, né, todo o encargo do irmão Doni em falar conosco sobre a questão da vida da alma, né, os perigos, até mesmo do lado bom, né, da vida da alma. Né, e muitos irmãos não despertaram para isso e acabaram caindo exatamente nisso que o apóstolo veio nos alertando. E a gente vê que, na verdade, a Bíblia nos alerta, ela já nos mostra. O próprio Senhor falou do final dos tempos, né, a questão do amor ia se esfriar de quase todos, né, a maioria dos cristãos ia dar ouvido, né, e não ia mais dar ouvido às sãs doutrinas, mas iam dar ouvido para ensinamento de demônios. Ó Senhor Jesus! Então, né, desde quando eu comecei a ler a Bíblia, né, e vi todo esse mover do Espírito, eu sempre me preocupei com isso, né, se eu quero exercitar o Espírito, para que eu possa ouvir o Senhor, ouvir a direção que vem do Senhor, e não ser enganado, né, com essas doutrinas, os ensinos dos demônios, né? Por quê? Porque eu comecei a perceber, né, o que é a vida da alma. Né? O irmão usa esse termo, né, porque é o termo que a Bíblia usa. Né? Mas a vida da alma é uma vida independente de Deus. A gente tem que perceber o seguinte: o homem foi criado, né, por Deus. A gente vê lá no início de Gênesis, né, pegou Deus do pó da terra, né, formou ali o homem, né, e depois o que Deus fez? Soprou, né, o fôlego de vida, né, na narina do homem, né, e esse passou a ser alma vivente. Então a gente já viu que esse fôlego de vida é o Espírito de Deus, né, Senhor Jesus. Ele soprou para dentro do homem e formou o espírito humano. Então a gente tem que aprender essa diferença entre o Espírito de Deus e o espírito humano. O espírito humano foi feito para conter o Espírito de Deus, né? Então era para Deus ter um contato, né, direto, e a partir desse espírito o homem, né, permeando todo o seu ser, e obedecer ao Senhor. Só que no meio do caminho entrou o pecado, né? Então tem no mais interior do homem existe, né, o espírito, existe a vida de Deus ali, e no mais exterior existe a carne, o pecado, uma coisa lutando contra a outra. E agora o que tem no meio? A alma do homem, né, que é a sua personalidade, né, é o ser único que Deus criou, né? Tudo está na alma do homem. Mas Deus estabeleceu uma ordem. Ele soprou o Espírito para dentro do homem, e o homem foi feito alma vivente. Só que quando o homem escolheu comer do conhecimento do bem e do mal, ele se voltou para as coisas da carne. Ele passou a ser dependente da carne ao invés de ser dependente do Espírito. Então entrou uma autoridade clandestina, né, para usurpar o homem de Deus, né? Por isso que eu sempre falo aqui no canal, a gente precisa tomar uma decisão, né, diante das situações, mas com os olhos bem abertos, bem concisos. A gente não pode tomar uma decisão baseada numa informação que não é completa. Então o mundo, né, nos deu várias informações, só que essa informação ela é incompleta, né? É uma enganação, uma mentira. Então hoje o Senhor ele quer nos dar a verdadeira resposta, mas para isso a gente precisa inclinar, colocar nossa mente no Espírito. Mas aí é que entra a questão da vida da alma. O que é a vida da alma? A vida independente de Deus. Deus soprou o Espírito,
foi feita a alma vivente. Então o espírito é para vir primeiro. Deus todo dia vinha, tinha comunhão com o homem e dava direção. Então era espírito, alma. Aí o homem executava com o seu corpo. Mas quando o homem comeu da árvore da vida, o conhecimento do bem e do mal, a morte entrou nele, o pecado, a natureza satânica. Então qual foi a primeira reação do homem ao ver Deus? Se esconder. Ó Senhor Jesus, mostrando que a nossa alma ali foi corrompida, né? Levou nosso corpo a fugir da presença de Deus. Então ali foi trocada a ordem das coisas. A alma passou a agir de maneira independente. Não consultou o Senhor o que ele deveria fazer. Então hoje, por meio de Cristo, nós estamos sendo restaurados à ordem natural. Só que nós passamos muito tempo exercitando, colocando a nossa alma onde? Na carne. Colocando a nossa mente na carne. Por isso que a gente aprendeu a viver a vida da alma, essa vida independente, essa vida que não quer tomar a cruz. Senhor Jesus. Então hoje a gente precisa aprender a exercitar o Espírito e obedecer o Senhor. E aí o Senhor vem, vai falando conosco, dando palavras, trazendo conhecimento. E aí que entra o perigo da vida da alma, porque a vida da alma tem algo ruim, a gente identifica logo. Nosso temperamento ruim, mau humor, outras situações, pecado e tal. Mas a vida da alma também tem seu lado bom. Coisa que a gente quer fazer a vontade de Deus, quer agradar a Deus, mas tem que lembrar de Romanos. Aquilo que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Ó Senhor Jesus. Aí qual é o perigo? É o lado bom. Tem coisa que a gente olha, Deus quer substituir, mas a gente fala, não, isso é bom, deixa aí. E aí acontece, esse lado bom ele vai impedindo que a vida de Deus vá crescendo. É a coisa que a gente não acha tão ruim assim, mas é por meio do Espírito que a gente vai discernir, que até mesmo aquilo de bom em nós pode atrapalhar o trabalhar de Deus na nossa vida, essa mudança que Deus quer fazer. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que perceber o lado bom. Ele depois de um tempo, se não for tratado o lado bom, ele aprende a imitar o Espírito. Então tem coisas que as pessoas estão fazendo com o lado bom da sua alma, com aquilo que aprendeu do Espírito, mas esquece de consultar o Senhor, de depender do Senhor, como a gente já viu aqui na última semana, eu tenho compartilhado bastante isso. Aí entra o que Deus chama de iniquidade. Olha, você fez, mas em desobediência. Então se você fez algo que você acha espiritual, mas você desobedeceu a Deus, foi no Espírito? Com certeza não. Se Deus fala, ali alguns discutem com o Senhor, em teu nome fizemos isso e isso, isso. O Senhor fala, não aprovei, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Deus está errado? De jeito nenhum. Mas por que ele chama de iniquidade? Porque não foi obediência a ele, foi algo independente. Aí está o perigo do lado bom. Você querer fazer algo que parece espiritual, mas não é natural. E muitos no meio disso aí estão arrastando muitos com a razão, explicando isso e aquilo, e até mesmo acrescentando mentiras, falando outras situações, Senhor Jesus. Aqui mostrou que o Senhor já nos deu o seu Espírito, o Espírito que vem dele. E ele quer nos dar muito mais, mas a gente só vai receber no Espírito. Então a primeira bem-aventurança que o Senhor falou é: bem-aventurados os pobres de espírito, os vazios de espírito. Então a gente precisa estar sempre numa posição humilde, nos esvaziando para que o Senhor fale conosco. Eu não posso me achar suficiente, meus anos de cristão, a palavra que eu já conheço, porque senão a vida da alma ela toma lugar e você não percebe. Ó Senhor Jesus, a questão que a gente precisa aprender é ter comunhão com o Senhor, e Ele vai despertar o nosso espírito. E quando isso ocorre também um negócio chamado edificação. Aquilo que Deus faz não gera dano, gera edificação. Ó Senhor Jesus, por isso que a gente precisa aprender a despertar o espírito. E para a gente poder caminhar no caminho do sonho, a gente tem que ter a realidade da cruz de Cristo. Não há caminho, não há espaço para o nosso homem natural. A fé, muitas das vezes, ela é ilógica. A gente já viu isso aqui com vários exemplos, a gente já mostrou para nós. A fé não segue lógica. Mas às vezes alguns conseguem nos convencer pela lógica, pela eloquência, pela sabedoria humana. Aí requer a nós o quê? Exercitar o Espírito. Aí o Senhor vai sempre nos mostrar, vai nos dar discernimento espiritual,
dos fatos e a maneira de responder a cada fato. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então a gente precisa aprender a aplicar a cruz na nossa vida pessoal, né, Senhor Jesus, para que a gente possa declarar assim como Paulo, não mais eu, mas Cristo. Eu tenho a minha percepção, a minha vontade, a minha direção, mas eu preciso largar tudo isso e obedecer o Senhor. Como o irmão tocou aqui, né? Tem coisas que a gente valoriza, né? A gente dá mais valor para aquele item, para aquela situação, para aquele momento, do que aquilo que Deus tem preparado. E aí a gente vai atrasando o trabalhar de Deus em nossa vida, né, Senhor Jesus. A gente pode pegar vários exemplos por aí, né, Senhor Jesus, cada um que busca, né, diante do Senhor, né, mas é exatamente isso que acontece. A gente às vezes não aceita, a gente considera que aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente obteve, aquilo que a gente tem, aquela direção, aquela pessoa, aquele momento é mais precioso do que aquilo que Deus quer. E aí vem um medo. Ó Senhor Jesus, compartilhei aqui já a experiência da irmã, né, a filhinha ali, e ela com aquele medo, aquele receio de consagrar a vida da filha e Deus levá-la. Mas depois, conforme ela foi orando, o Senhor foi inundando ela no sentimento do Espírito, e ela percebeu quão amoroso o Senhor é. Por que não entregar a vida da filha diante do Senhor? Por isso a importância do exercício do Espírito. Eu tenho algo que eu acho precioso na minha vida, mas se realmente isso tem valor, por que não pegar isso e colocar na mão do Senhor? Esse é o problema da nossa vida da alma, a gente quer fugir do Senhor. Se você pegar aquilo e botar diante do Senhor, rapidamente o Senhor vai te esclarecer. Mas o que acontece? A gente tem medo de perder. E se não for de Deus? E se eu perder? Ó Senhor Jesus, por isso que não falou, é aquilo que a gente considera precioso naquele momento. E aí a gente não quer dar ouvido àquilo que Deus preparou. Mas se você pega aquilo ali e entrega na mão do Senhor, ó Senhor Jesus, aí sim você vai perceber o que é ser abençoado. Por isso que eu falo assim várias vezes aqui no canal, né? É muito pobre, é muita falta de espírito você achar que a única prosperidade que Deus quer te dar é prosperidade financeira, prosperidade material. Esse é um erro terrível. Nós precisamos buscar o Senhor, buscar a sua presença, conhecer a sua pessoa. As pessoas que caem, né, nesse erro de ter uma vida independente de Deus, é porque pararam de buscar conhecer o Senhor. Ó Senhor Jesus, perderam o interesse, acharam algo que é mais precioso. Talvez, né, bom, se eu seguir aqui o apóstolo aqui, eu estou fazendo algo aqui, de repente ele vai me tirar aqui da minha posição onde eu estou, né, eu estou confortável aqui, né, Senhor Jesus, mas aí se eu obedecer ele vai me tirar daqui, então, né, deixa eu arrastar umas pessoas atrás de mim, né, ó Senhor Jesus, para eu poder manter isso aqui, porque isso aqui, eu demorei para conquistar isso aqui é muito precioso para mim, e aí perde o que tem de mais precioso, que é a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, nada vale a pena, né, você perder a presença de Deus. Aquilo que você acha precioso hoje, né, quando você realmente estiver fora da presença de Deus, amanhã você vai ver que aquilo ali não tem mais brilho nenhum. Ó Senhor Jesus, não vamos cair nesse erro. Né, vamos perceber bastante que a gente precisa viver no Espírito, né, ser guiado pelo Espírito. E como eu compartilhei, né, a questão do foco. Quando o seu foco está numa coisa, você passa a perceber. Eu dei até o exemplo do carro, né? Você quer comprar um carro X e tal, enquanto você está se preparando para aquilo, você olha na rua, parece que só tem aquele carro, porque o seu foco está naquilo ali, então você percebe melhor. Por isso ele falou, se o nosso foco mudar, a gente usar o Espírito, a gente vai começar a ver o que é invisível, a maneira de a gente viver, e a maneira de a gente ver as coisas vai mudar. Então está na hora de a gente, irmãos, está na hora de a gente mudar as coisas, está na hora de a gente aprender a viver no Espírito. Se a gente já acha que a gente vive no Espírito, então vamos viver mais, para que o Senhor possa nos dar discernimento, para que a nossa percepção possa mudar, a gente enxergar aquilo que realmente o Senhor quer mostrar, aquilo que realmente é precioso. Senhor Jesus, como eu falei no início, né, não é fácil tocar nessa palavra, porque ela traz um peso muito grande. Qual é o peso que ela traz aqui? A nossa escolha. Senhor Jesus, a gente tem que estar bem atento a isso, né? Como
tocou, aqui o irmão fez várias perguntas, a gente tem que considerar qual esfera nós estamos vivendo. Na esfera do espírito, né, ou na esfera das coisas visíveis. Por isso que a Bíblia fala que, né, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Senhor Jesus. Não quer dizer que a pessoa vai andar cabisbaixa, triste. Não, mas é uma visão muito limitada. O Senhor ele quer nos mostrar, quer nos revelar as profundezas de Deus, quer nos dar algo na esfera espiritual, onde há luz, onde a gente consegue enxergar as coisas como de fato elas são. E não são coisas embrulhadas, ou escondidas, ou ocultas, ou semi-visíveis, né, Senhor Jesus. Mas a visão de Deus, ela é algo tão poderosa, tão tremenda, que quando a gente usa o Espírito, a gente vê aquilo que é invisível. A gente vê aquilo que é celestial, aquilo que é eterno. Já compartilhei várias vezes aqui, nas situações que foram faladas para mim, e aí quando eu fui levar aquilo diante do Senhor, o Senhor logo mostrou, tem algo errado. O Senhor mostrou algo invisível, algo que não foi transparecido na hora. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa aprender a levar tudo diante do Senhor. Isso vai nos guardar, vai guardar a igreja, vai guardar a nossa família. Senhor Jesus, nós temos uma responsabilidade de levar a palavra de Deus, de levar aquilo que realmente Deus quer. Senhor Jesus, o Senhor nos colocou na vida da igreja para fazer a vontade dEle. Já tem muitos por aí buscando sua vontade própria, mas eu creio também que muitas pessoas estão por aí perdidas, né, ali buscando a vontade de Deus, né, se perguntando, né, sobre várias coisas. E eu creio que o Senhor vai nos mostrar essas pessoas que querem cumprir a vontade dEle. Mas para isso, primeiro o Senhor precisa despertar o nosso espírito. Como Ele tocou, alguém que é despertado pelo Espírito não fica parado. Ele se levanta, ele não desce, mas sobe. Ele paga um preço e edifica. A gente já viu aqui várias vezes, não há serviço a Deus adequado onde não há sacrifício. Sem sacrifício, não tem serviço de Deus adequado. Então a gente tem que sacrificar nosso sono, nosso corpo físico, nosso cansaço, né, nosso tempo de descanso. Um monte de coisa. Se a gente não fizer isso, a vontade de Deus não vai avançar em nós, na nossa família, e o inimigo ele é incansável. A Bíblia fala, é o acusador do homem diante de Deus de dia e de noite. É a função dele. Ele está aqui para nos tentar, para nos derrubar. Se a gente não gastar mais tempo na presença de Deus, nos blindando, nos revestindo de Cristo, exercitando o nosso espírito, o inimigo, né, vai bater, e uma hora ele vai conseguir passar. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que estar atento. A gente olha por um lado, já falei isso aqui no canal, né? A gente olha por um lado, poxa, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão, a longanimidade, e a gente relaxa. A gente esquece também que o inimigo também está ali, né, e fazendo todo o caminho ao contrário. Nos odiando, querendo nos prejudicar, sem descansar, planejando isso e aquilo, quanto Deus tem para nós tantos planos, e Ele quer que nós vamos até Ele, que a gente ande até Ele, que a gente cumpra o seu propósito. O inimigo ele não quer saber, ele vai jogando coisas em cima de nós, quer nos entulhar, quer nos obrigar. Ele não pede permissão. O Senhor é educado, o inimigo não. Então não vamos ficar olhando só para as coisas de Deus, não vamos esquecer dos desígnios de Satanás, não vamos ignorar. Mas também a gente não pode ignorar os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus, a palavra de Deus está aqui para nos salvar. Já falei isso várias vezes, a Bíblia não é um apanhado de regras. A Bíblia, Deus deixou aqui para nos resguardar. A Bíblia é salvação para nós. Mas uma Bíblia lida no Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O Espírito é o que dá vida. Ó Senhor Jesus. O Senhor falou a palavra que vos tenho dito são Espírito e são vida. A carne, para nada aproveita. Então, quando a gente perde esse medo de chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, eu pego isso aqui e coloco diante de Ti, para ver se isso é da carne ou não. Quando você perde esse medo, a luz do Senhor vem. E o Senhor até mesmo pode transformar algo numa bênção tremenda. Mas você tem que estar disposto, tem que estar com o coração limpo, o coração puro, para que o Senhor aprove todas as coisas. Para que naquele dia a gente não seja reprovado. Hoje Ele é o Pai amoroso. Naquele dia é reto juiz. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, mas como tocou, a gente precisa perceber que tudo aquilo que o Senhor tem para nós,
Ó Senhor Jesus, toda a revelação, tudo aquilo que é profundo, tudo aquilo que realmente vai mudar, vai transformar a nossa vida, tudo isso está na esfera do Espírito. Como tem um hino que fala, um hino recente que fala que está em outra dimensão. Senhor Jesus, a gente precisa aprender, a passar pela porta da fé. E aí a gente vai tocar nessa outra dimensão, onde o Senhor governa todas as coisas. Às vezes tem pessoas que olham coisas no nosso viver e falam assim, impossível, como que aconteceu isso? É porque a minha vida está sendo regida de uma outra dimensão. Então realmente não dá para entender. Ó Senhor Jesus, não com a mente, mas por meio do Espírito, Senhor Jesus, você vai ter uma alegria inefável, indizível. Senhor Jesus, você vai ver algo ali que excede o entendimento. Você não consegue entender, mas é assim mesmo. Porque é o Senhor abençoando. É a esfera do Espírito atuando. E quando a gente aprende isso, quão valioso é isso, como a Bíblia fala, o perfeito amor lança fora o medo. Você vai amar a Deus da maneira que Ele tem que ser amado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas como Ele tocou, em qual esfera nós estamos vivendo? A gente valoriza o que nossos olhos veem, o que nossos ouvidos ouvem e aquilo que pode penetrar no nosso coração humano? Ou a gente valoriza aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e jamais penetrou em coração humano e que Deus tem preparado para aqueles que o amam? A gente só pode experimentar isso sem se voltar totalmente para o Espírito. Ó Senhor Jesus, ninguém conhece as coisas de Deus senão o seu Espírito. E esse Espírito hoje está no nosso espírito humano. Deus Ele quer ter intimidade conosco. Mas para isso a gente tem que realmente parar para pensar, parar para considerar o que é precioso na nossa vida. Ó Senhor Jesus, não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. É isso aí que a gente tem que ver o que está nos influenciando dia a dia. Qual é o poder de cada um deles sobre a nossa vida. Aqui não está falando só o mundo, está falando o Espírito do mundo. Em contraste aqui com o Espírito que vem de Deus. O Espírito do mundo, você não precisa fazer muita coisa para ele vir na sua direção não, mas aquele que vem de Deus, você precisa ir diante dele. É uma escolha. Por isso que eu já falei aqui, qual é o peso dessa palavra para nós? A nossa escolha, uma escolha diária. Cada um de nós possa ir diante do Senhor para despertar. Senhor, desperta o meu espírito. Desperta os meus olhos espirituais, para que eu seja unido com o Senhor, com a mesma mente do Senhor. Unir meu espírito ao Senhor para que o Senhor me transforme de dentro para fora, para eu viver na ordem que o Senhor estabeleceu. Espírito, depois a alma. Não viver independente, não praticar iniquidade, não ser desobediente. Ó Senhor Jesus, quando usamos o Espírito, a maneira da gente viver, a maneira da gente ver as coisas, ela muda. E como muda? Ó Senhor Jesus, conforme você vai tendo mais experiência com o Senhor, você vai se quebrantando diante do Senhor, como que a sua visão muda muito mais, Senhor Jesus. Eu já compartilhei aqui, eu tive um acidente uns anos atrás, hoje eu sou limitado, sofro de dor crônica e às vezes o negócio fica ruim, Senhor Jesus. Mas as experiências que eu tive com o Senhor, de intimidade com o Senhor, nesses últimos anos, devido a essa situação de viver mesmo, depender do Senhor até mesmo para respirar. Ó Senhor Jesus, e a comunhão que eu tive com o Senhor, a visão espiritual que Deus me deu, o conto da minha visão que Deus mudou, isso não tem preço. Senhor Jesus, como Ele tocou, a gente começa a ver o invisível, aquilo que é celestial, aquilo que é eterno. Nossos valores mudam, nosso foco muda. Vamos focar no Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso que Paulo ele podia responder, porque ele estava no Espírito. Ele sabia que Cristo é a solução para todas as coisas, mas não é Cristo de uma maneira só, não é um Cristo limitado. Por isso que mostra a maneira variada como ele trouxe o Espírito para nós, trouxe Cristo para nós. Isso tem que valorizar hoje. Eu quero receber Cristo e eu quero dar Cristo para os irmãos. Esse é o nosso foco. Cristo e a igreja. Fazer aquilo que é útil para o Senhor e aquilo que edifica a igreja. Ó Senhor Jesus, aquilo que edifica os irmãos. Senhor Jesus, como Ele tocou, sempre que Deus quer fazer alguma coisa, a primeira ação é despertar o Espírito daqueles que Ele pretende usar. Você quer ser útil ao Senhor? Exercite seu Espírito. Esteja sempre pronto
Sempre que o Espírito é exercitado, aí o Senhor, na hora de te usar, Ele vai despertar o seu Espírito. Faz toda a diferença. Você fazer algo pelo Espírito, fazer algo porque você entendeu. É muito diferente. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Por isso Ele quer nos despertar, Ele quer usar a palavra nas reuniões, no nosso dia a dia, por meio dos livros, o alimento diário, porque é no Espírito que tudo se inicia. Não pode sair da nossa boa vontade, da nossa maneira. Precisa sair pelo Espírito. Quem tem o Espírito despertado, ele se levanta, ele sobe, paga um preço para a edificação. Senhor Jesus é impelido pelo Espírito de Deus para ofertar ao Senhor e também se entregar a Ele. Tudo começa pelo Espírito. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, espero que o Senhor tenha conseguido passar o seu encargo por meio dessa palavra e cada um de nós desperte, desperte o Espírito. Vamos pegar essa palavra e levar diante do Senhor. Não deixe para depois. Senhor Jesus, vai diante do Senhor, no momento que você tiver agora e depois, quando estiver em casa, estiver mais tranquilo antes de dormir, vai diante do Senhor, não perca essa oportunidade, e que o Senhor te abençoe e desperte o seu Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.